Agora, misericórdia. Ok, a aula está sendo gravada. Já já vocês colocam o nome completo. Deixa eu só escrever aqui o tema da aula. Aula 5. Ação revisional de alimentos. Dia 9/9/2020, turma 6M. Matheus Filho. Ok, por favor, registrem a presença de vocês. Aí vocês são rápidos, né? Para registrar a presença, todo mundo foi rápido aqui. Pai tá on. Isso aí, Thales. Vamos lá. Vamos lá, gente. Compartilhar com vocês aqui a tela do arquivo do Word, certo? Que consta o plano da aula de hoje. Bom, vocês conseguem visualizar na tela aí um arquivo Word? Sim, pronto, tá aparecendo aqui. Aparecendo? Tá, O tamanho da fonte está bom, gente? O tá tamanho bom. da fonte está bom? Uhum. Tá bom, professor. Ok, então vamos lá, gente. Tema da aula de hoje, ação revisional de alimentos. Ah, professor, essa aula é importante? É importante. É importante, sobretudo, para vocês que iniciaram o estágio no SAJU, tá? Vocês vão ver com muita frequência. E para quem for advogar na área civil e na área do direito de família, é um assunto de grande relevância, tá? Um assunto de grande relevância, porque nem sempre aquela situação financeira das pessoas vai perdurar durante muito tempo, tá, gente? Então, já iniciando no tema da nossa aula de hoje, então, a ação revisional de alimentos é aquela ação cabível, gente, sempre que a parte pretende rever a sua situação obrigacional, tá? Querendo a parte, então, minorar aquele valor que ela paga a título de pensão alimentícia. Bom, primeira observação importante acerca da ação revisional de alimentos é que vocês precisam ter nitidamente na cabeça de vocês que a ação de alimentos ela não transita em julgado. A sentença de alimentos não transita em julgado, tá? Bom, o que vale dizer que aquela sentença de alimentos, aquela decisão que determinou uma obrigação de pagar um valor a título de pensão alimentícia, ela pode ser revista, doutores, a qualquer tempo e ao bel entendimento das partes. Bom, isso quer dizer que se aquela pessoa foi condenada 2 anos atrás, 3 anos atrás, a uma obrigação de prestar alimentos, advindo alguma modificação, sobretudo na sua vida econômica ou social, essa pessoa pode querer rediscutir aquele valor. Em outras palavras, dizer ao juízo: Excelência, não consigo mais pagar aquela obrigação outrora determinada. Ok? Bom, isso quer dizer que a decisão, a sentença que estipulou aquela obrigação alimentar, ela poderá ser revista, gente, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Então, não existe aquela situação de, aquela sentença transitou em julgado no ano de 2018. Uma vez transitada em julgado, opera efeito erga omnes e aquelas partes, inclusive, não vai poder rediscutir a matéria. Não. Aqui, na sentença de alimentos, é diferente. Então, aquela decisão, aquela sentença,
embora opere ali efeitos entre as partes, não transita em julgado. Guardem essa informação, que ela é de extrema relevância para a compreensão de todo o conteúdo dessa aula, tá certo? Então, sabendo-se que aquela decisão não transita em julgado, poderá a parte ou poderão as partes futuramente proporem uma ação revisional de alimentos, ok? Então, Matheus, quando será cabível essa ação revisional de alimentos? Bom, sempre, gente, que advier alguma mudança significativa para aquela parte. Pode ser para aquela parte que paga os alimentos, ou pode ser para aquela parte que recebe os alimentos. Ou seja, tanto o alimentante, aquele que paga, pode sofrer alguma modificação na sua vida, como aquele alimentando, aquele que recebe a prestação alimentar. Ora, me dá um exemplo aí, Matheus, ou alguns exemplos de alguma mudança na vida de uma pessoa, quem seja uma ação revisional. Exemplo, gente, mais típico, perda de emprego. Ora, o alimentante, aquela pessoa que paga os alimentos, perde emprego, fica desempregado. Portanto, suponhamos que você era uma pessoa que ganhava 10 mil reais, era aí um engenheiro, um médico, etc., ou qualquer função que tivesse comprovadamente o salário ali de 10 mil, aquela pessoa pagava uma pensão a título de 30%, por exemplo, do seu salário, 3 mil reais, perde o emprego, fica desempregado. De 10 mil, passa a não ganhar nada. Então, como aquela pessoa vai manter aqueles 3 mil reais de pensão? Lembram daquele trinômio que a gente estudou na aula passada? Necessidade, possibilidade e razoabilidade? Bom, a partir do momento que aquela parte perde o emprego, e não tem mais condições de manter aquele patamar da pensão alimentícia, gente, aquela parte poderá ajuizar essa ação revisional de alimentos. Outro exemplo, Matheus, alguma situação de saúde, aí já não seria mais na questão econômica, tá? Seria uma questão de saúde daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é acometida por uma doença, por exemplo, uma doença no estado terminal, um câncer, uma doença grave, que obviamente vai modificar toda a sua vida, podendo inclusive ter uma menor capacidade laboral. Então, outro exemplo também, não na esfera econômica propriamente dita, mas inclusive na esfera da vida, da saúde daquela pessoa. Me dá outro exemplo, Matheus, agora da esfera social. Um novo casamento, um novo matrimônio, advindo aí de novas crianças. Então, suponhamos que aquele pai, aquele alimentante, aquela pessoa que paga uma pensão alimentícia, é agraciado com novos filhos, há uma mudança social. Então, aquela pessoa que só tinha um filho, pagava a pensão para uma pessoa, casa-se novamente, a mulher engravida, ele tem mais 2 filhos gêmeos, por exemplo. Obviamente, gente, houve uma mudança naquela vida social daquela pessoa, que pode ensejar também uma ação revisional de alimentos. Ah, Matheus, você só me trouxe exemplos de quando aquele alimento será reduzido, tá? Através dessa ação revisional. E o contrário acontece também. Também pode acontecer o contrário. Ou seja, aquela parte que recebe os alimentos, o alimentando, poderá também fazer jus dessa ação para aumentar aquela pensão alimentícia. Me dá um exemplo, Matheus. Eu trouxe o primeiro exemplo de um indivíduo que perdeu o emprego. Agora eu vou dizer o contrário. Aquele indivíduo que é empregado, passa a ser empregado. Aquele indivíduo que recebe promoção na sua carreira. Aquele indivíduo que passa no concurso público. Aquele indivíduo que
passa a ganhar o dobro do que ganhava. Então, a partir do momento que aquela pessoa ganha na loteria, daqui a pouco eu comento sobre isso, né? A partir do momento que aquela pessoa recebia no momento em que ocorreu a sentença de alimentos, tinha um patamar na sua vida financeira e, eventualmente, muda de patamar, aquela parte que recebe a pensão, gente, pode também tentar rever aquela decisão de alimentos lá atrás. Então, por exemplo, tratavam-se de 2 estudantes de direito, um casal, ela engravidou e ele, coitado, era um estudante, era um estagiário. Então, pagava uma pensão aí estipulada num percentual do salário mínimo. Ocorre que essa pessoa se formou, passa a estudar, passa no concurso público, vira promotor de justiça. Ora, aquela sentença de alimentos de 30% do salário mínimo para um promotor de justiça é razoável? Aí que está. Mas aquela mudança no valor da pensão vai ser automática? Não. Ela precisa ser provocada. E como ela será provocada, gente? Através da sentença de uma ação revisional de alimentos. Ok? Então, acho que ficou bem claro. Plínio pergunta aqui, mestre, tem alguma... Deixa eu ver aqui que a pergunta já saiu. Mestre, tem alguma porcentagem máxima e mínima estipulada? Não, Plínio, não. Isso a gente vai analisar o caso concreto, tá? Via de regra, entre a 20%, 25%, tá? Mas não existe uma regra pré-estabelecida. Isso vai depender professor, muito. Diga, Thales. bom dia. É o Bom seguinte, dia. suponhamos que eu receba uma certa quantia de pensão que o meu pai paga, certo? Sim. E aí, ao completar 18 anos de idade, eu jogo na Mega Sena, povo, ganhei na Mega Sena. Aí eu vou lá Sim. e pego esse dinheiro, gasto com putaria, com cachaça, com essa porra toda aí. Sim. E em um ano, eu volto a perder o meu patrimônio de novo. Sim. Eu posso novamente fazer uma provocação solicitando que eu receba esse valor que eu recebi antes? Sim. Primeiro que acontece é o seguinte: a pensão, Thales, ela não se extingue automaticamente. Então, ainda que você ganhe na loteria, se seu pai quiser se desobrigar daquela prestação alimentar, seu pai vai ter que mover uma ação de execução, ou uma ação de execução de alimentos, não. Exoneração de pensão alimentícia. Ou seja, ele vai provar judicialmente que a sua situação financeira modificou, que você pode se prover sozinho, sem a necessidade de uma pensão alimentícia. Isso a gente vai estudar quando eu trouxer para vocês aqui a ação de exoneração de alimentos, tá certo? Bom, então seu pai pode exonerar para parar aí a sua obrigação alimentar, mas pode ser que depois de um ano, como você falou, você venha à falência e necessite novamente de uma pensão. Aí você vai mover uma nova ação de alimentos. Lembra que eu falei que não transita em julgado? Então você pode propor uma nova ação de alimentos, tá? Porque você teve a obrigação lá de seu pai exonerada e você pode estabelecer novamente através de outra decisão judicial, tá certo? Então aquele que ganhou na loteria e aquele que ficou lá bem financeiramente depois de empobrecer novamente, se ele fizer jus ao requisito da ação de alimentos que a gente estudou na aula passada, pode sim ter novamente aquela pensão, tá certo? Acontece às vezes com aquele garoto, por exemplo, que é jogador de futebol. Então, às vezes, um garoto promissor, com 13, 14 anos, passa a ganhar um salário alto, 30 mil reais, 40 mil reais, jogando no time de futebol. E aí, suponhamos que esse garoto sofra uma lesão e pare de jogar futebol. Ora, obviamente, naquele momento que ele estava ganhando 40 mil, 50 mil reais, pode ser que o pai dele moveu uma ação de exoneração de pensão, já que aquele garoto conseguia sobreviver sozinho financeiramente, tá? Ora, naquele caso lá, no exemplo que eu trouxe, é a pessoa que perde o caráter ali alimentar, pode ter novamente
essas peculiaridades e precisar de uma ação depois, tá certo? Bom, gente, então, trouxe o exemplo aqui daquele indivíduo que pede para aumentar sua pensão alimentícia através da ação revisional. Portanto, o pai fica bem financeiramente. Outro exemplo que o alimentando, que a parte que recebe alimento, pode requerer um aumento. Se acontecer, gente, alguma modificação na sua saúde. Então, é uma criança que passa a ter, por exemplo, alergia a determinado alimento, intolerância à lactose, etc., etc., passa a ter um alimento especial, passa a precisar de um medicamento caro, um medicamento aí que realmente a parte não consiga pagar sozinha. Então, a mãe, ou a genitora, ou a representante legal, poderá propor uma ação revisional de alimentos, alegando aquela mudança na saúde daquela pessoa que recebia os alimentos. Ok? Então, conseguiram visualizar que a revisional pode ser tanto para baixar o valor da pensão, como para aumentar. Ok? Isso que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Qualquer um pode fazer jus dessa ação, tanto quem paga, como quem recebe os alimentos. Tá certo? Bom, qual seria a base legal para você aí embasar a sua tese, a sua petição? O próprio Código Civil, gente, artigo 1699, e a Lei de Alimentos, artigo 15, tá? Então, vocês fundamentam aí no direito, tá? Esses dispositivos legais. O procedimento dessa ação também é um procedimento especial, um rito sumaríssimo, assim como a gente viu na ação de alimentos, ok? Porque o raciocínio é o mesmo. É um caráter alimentar, aquela parte precisa sobreviver, precisa se alimentar, então o rito precisa ser célere, ok? Bom, então vai ser um procedimento muito similar àquela ação de alimentos que a gente estudou na aula passada, tá certo? Então vai lá na petição inicial, você pode inclusive, deve constar aí os requisitos daquela petição inicial do CPC, artigo 319, e você pode eventualmente pedir alimentos provisórios também, tá? Nessa ação revisional. Então, por exemplo, é uma pessoa que você está com problema de saúde, a pessoa está com problema de saúde, precisa majorar aquela pensão alimentícia. Então, a criança passa a ter uma enfermidade e aquele dinheiro está insatisfatório, insuficiente. Tem essa move ação revisional de alimentos, precisando aumentar essa pensão, e, obviamente, pode pedir alimentos provisórios também nessa ação, assim como vocês viram na ação de alimentos, ok? Bom, a citação também vai ser para uma audiência una, tá? Então, para aquela parte, como vocês viram naquele rito especial de alimentos, então comparecer à primeira audiência já de conciliação, instrução e julgamento. Portanto, as partes devem estar preparadas para uma instrução, já naquele momento, naquele primeiro encontro, tá? A sentença também não transita em julgado, poderá ser revista posteriormente, tá, gente? E aqui eu trago uma observação importante. Foro competente. Bom, o foro competente para a ação revisional de alimentos vai ser o mesmo foro competente da ação de alimentos. Quem lembra aqui, gente? Domicílio de quem recebe a pensão. Domicílio do alimentando, ok? Cuidado para não confundir isso com o domicílio do alimentante. Alimentante é quem paga, tá? Alimentando quem recebe a pensão, também chamado de alimentado. O alimentado alimentando, tá certo? Então, o foro competente vai ser o domicílio daquela pessoa. Portanto, se a pessoa, ainda que a sentença de alimentos foi estipulada lá no foro de Gunambi, lá na comarca de Gunambi, se a parte se mudou com menor para Salvador e pretende proporção revisional de alimentos, o foro competente vai ser de Salvador. Ah, Matheus, mas a obrigação foi lá em Guanambi. A sentença de alimentos foi estipulada em Guanambi. Não tem problema.
a parte que vai propor a ação revisional de alimentos vai trazer essa sentença, vai mostrar para o juízo daqui de Salvador que o menor hoje mora aqui. Então, não é razoável que o menor vá para Guanambi para tentar aumentar a sua pensão e depois retornar para Salvador. Ok? Então, foram competentes, domicílio do alimentando. Tá bom, gente? Bom, questionamentos importantes aqui para você entrevistar seu cliente antes de elaborar essa peça. É onde foi fixada a pensão, porque não para você propor ação lá, mas para você pegar aquela sentença, tá certo? Aquela decisão para embasar essa documentação aqui na sua nova ação, tá? O valor da pensão, claro, porque você precisa saber o valor, já que você vai pedir aumento desse valor, tem que saber a origem, tá certo? Saber se ele está pagando, se aquela pessoa está atrasada, se está em dias, quanto tempo está atrasada. Por quê? Porque você pode vislumbrar também a possibilidade de uma ação de execução de alimentos, tá? Paralela aí à ação revisional, são duas ações distintas. Você pode propor a revisional e também propor ação de execução, para que ele pague aquele retroativo, tá certo? Bom, ver também se já existe um processo de execução em andamento, para que você não mova aí duas ações de execução em comarcas distintas, tá certo? E também ver o motivo daquela revisional, para você embasar a sua tese, para você convencer o magistrado por que aquela sentença de alimentos ficou defasada, tá? Então, qual o motivo? A parte está ganhando mais, quem paga está ganhando mais, quem recebe está com alguma necessidade especial, e tudo isso que a gente comentou aqui no início da aula, tá certo? Bom, quais são os documentos importantes para essa ação, gente? Claro, os documentos pessoais, aqueles documentos que você trouxe também na ação de alimentos, tá? Então, certidão de alimento, da parte, e um documento aqui indispensável, a sentença que fixou os alimentos. Gente, eu canso de ver ação revisional de alimentos sem a sentença inicial. Ora, como você vai pedir para aumentar algo que você não está mostrando ao juízo quanto era? Então, não basta você dizer na sua petição, você tem que demonstrar, tá certo? Então, quando você convence o magistrado, você convence não só com as palavras, mas principalmente com as provas, tá? Então, tragam a sentença que estipulou aquela decisão inicial de alimento, ok? Alguma prova da modificação econômica da parte, tá? Então, se tiver algum carteira de trabalho mostrando que aquela parte ganha mais, ou quem está pedindo a revisional para aumentar, mostrar que ficou desempregado, etc, etc. Ok? Bom, todos os demais documentos que comprovam que a situação daquela parte aumentou, daí a gente pode fazer uso do que a gente disse na aula anterior, em relação àquelas fotos de redes sociais, tudo mais, tá? Então, aquela pessoa que muda o padrão de vida, e aí fica difícil de você conseguir comprovar, mas através de redes sociais, você consegue sim configurar que houve uma mudança no padrão daquela pessoa, você pode usar como prova também, tá? Claro que isso não vai ser determinante, mas vai ser uma prova que vai se somar com outras. Ok, gente? Como testemunhas, etc, etc. Ok? Bom, fora isso, toda e qualquer prova em direito admitida que tem aquele condão, tem aquela possibilidade de demonstrar ao juízo que houve aquela mudança. Ok? Por fim, o valor da causa na ação revisional de alimentos vai ser, gente, a diferença daquele valor que você pleiteia, tá? Então, há uma divergência na doutrina de quanto seria o valor da causa dessa ação, mas o que predomina é que o valor da causa vai ser aquela diferença que você pede projetado sobre um ano, ou seja, multiplicado por 12. Por exemplo, suponhamos que a pessoa paga R$ 1.000 de pensão. R$ 1.000 de pensão. Você quer aumentar de R$ 1.000 para 2.000. Ou de R$ 1.000 para 2.000. Então, a diferença é de R$ 1.000.
O valor da casa, então, vai ser essa diferença, R$ 1.000, multiplicado por 12, que é equivalente a um ano, ok? Então, o valor da casa seria R$ 12.000. Vamos trazer outro exemplo para, como eu trouxe exemplo de 1.000 e 1.000, pode confundir. Então, suponhamos que a pensão seja R$ 500, vocês querem aumentar essa pensão para 900. A diferença, gente, é de R$ 400, tá? Então, de 500 para 900, R$ 400 de diferença. Então, o valor da casa vai ser R$ 400 multiplicado por 12, que vai dar o quê? 400 vezes 10, 4.000, 4.800. Ok? 4.800 seria o valor da casa. Beleza, gente? Ficou claro? Bom, não esqueçam que vocês podem sim pedir alimento ou pedir uma liminar nessa ação revisional de alimento, tá certo? Pedindo, por exemplo, aí alimentos provisórios. E aqui eu trouxe um modelo. Vale também para quando for diminuir. Sim, Bia. Se for diminuir, o valor da casa também vai ser a diferença que você pede lá, multiplicada por 12. Então, por exemplo, um processo que a pessoa pagava a pensão de R$ 1.000, quer reduzir para 500, então R$ 500 é a diferença, tá? 500 vezes 12, valor da causa. Beleza, gente? Bom, e aqui é um modelo, tá? De petição revisional de alimentos que eu posso enviar para vocês depois, para vocês analisarem com calma. Ok? Alguma dúvida, gente? Ana Ladeia, envia. Vou enviar. Vou enviar, Ana Ladeia. Então, consegui terminar a explanação no prazo que eu previ, realmente, 25 minutos. Vamos lá? Dúvidas, críticas ou sugestão? Tudo certo, viu, professor? Tudo Excelente. certo, Tamires? Tudo certo. Maravilha. Muito obrigado, Tamires. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat que eu não vi. Eu posso ter passado despercebida. Tenha ótima audiência, meu irmão. Muito obrigado, Plínio. Para mim, tudo ok. Bia, beleza. Quem mais aqui? Eu vou tentar até gravar a minha audiência de hoje, que alguns alunos estão pedindo para assistir a audiência de verdade, ao vivo e tudo mais. Eu vou tentar transmitir ao vivo. Se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu vejo que se grava e disponibilizo depois. Que os alunos que estão no 10º semestre aí estão com curiosidade de ver como é uma audiência e tudo mais. Mais alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver se tem aqui. Ia ser bom, viu, prof? Isso, Bia. Vou tentar aqui transmitir ao vivo. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu gravo. Tudo certo e tal. Obrigado, professor. Excelente aula, como sempre. Obrigado, Bia. Quem mais aqui? Ver se tem alguma pergunta. Essa aqui já respondi de Bia, não foi? Vale também quando for diminuir. Procure seu lugar, viu, mestre? Entendi, professor. Esse procure seu lugar, naturalmente, não deve ter sido para mim, né? Mestre, tem alguma percentagem máxima mínima estipulada? Já respondi essa. Aqui já são os nomes de vocês. Já respondi as perguntas do chat. Foi para esse descarado do Roberval. Ok, gente, então, eu acho que tá tudo sanado, né? As dúvidas estão sanadas. E eu vou preparar aqui como é que chama isso aqui? Para tentar gravar a minha audiência, que vai começar daqui a 15 minutos, certo? Então, eu vou pegar aqui a estrutura do meu estúdio e vou tentar gravar para vocês, tá? Principalmente o pessoal do 10º semestre, que vai começar a fazer audiência agora, e tem muita gente segura e tudo mais, e aí pedindo para eu transmitir minhas audiências, para ver como é. Aí eu vou tentar dar essa força aí para vocês, certo, gente? Se eu conseguir fazer, vai ser ótimo. Porque o Instagram não é muito confiável, né?
Eu não sei se eu faço ao vivo ou se eu gravo do meu celular para depois tentar disponibilizar. Ok, gente? Muito obrigado. Agora eu vou retirar que a audiência é 9h10, tá? E eu tenho que falar com o cliente aqui. Foi um prazer revê-los. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Interrompendo a gravação.